Olha, o dólar está disparando agora em outubro e tem muita gente que promete mais altas para novembro e dezembro. Mas o ponto todo é o seguinte: como é que faz para investir em ativos dolarizados, mesmo com essa taxa alta ou mesmo que o dólar caia, de forma barata, diversificada e fácil? Todo mundo conhece que tem tal do índice SP500 e dá para comprar ele por ETFs, mas qual é a escolha certa a se fazer? Hoje a gente tem várias soluções de ETFs para fazer a compra. Vamos analisar cada uma delas e entender qual é a melhor opção para fazer a compra do ativo do SP500 dolarizado aqui direto no Brasil. Esse vídeo ele é sobre os ativos relacionados com o SP500. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre os ativos relacionados à Nasdaq, que também tem ETFs aqui no Brasil que estão brigando aí por esse posto, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só falando deles. Mas aqui eu vou avaliar 4 ativos que são muito parecidos, que é o IVVB11, o SPXI11, o SPXB11 e o SPY11. Então, 3 deles, como a gente está vendo aqui, a gente sabe que eles são baseados aí no SP500 de forma pura, né? São basicamente os mesmos ativos. E um deles aqui no finalzinho, ele é baseado aqui no NeoSPY, que é simplesmente um índice também baseado no SP500, mas com uma estratégiazinha a mais que busca aí fazer rendimentos mensais para você através aí de dividendos sintéticos, né? Não entendeu nada? Fica tranquilo que eu já vou detalhar para você e explicar como é que funciona. Então, só para nivelar o conhecimento, para você que não sabe o que é um ETF, ETF significa Exchange Traded Fund, é um fundo negociado em bolsa. O que é isso na prática? Simplesmente é um fundo de investimento que tem como objetivo principal, na maioria dos casos, replicar um índice que já existe. Hoje a gente vai avaliar ETFs que são negociados aqui no Brasil, mas que replicam o índice SP500, das 500 maiores e mais importantes empresas lá dos Estados Unidos. Todos esses índices, eles têm o adicional de você comprar eles aqui no Brasil, sem precisar fazer câmbio e tirar dinheiro do Brasil, mas que você consegue ter uma exposição à variação cambial, ou seja, é praticamente você está comprando dólar e comprando ações, só que de uma forma unificada, simples e muito mais rápida. Uma outra vantagem dos ETFs é que simplesmente você consegue comprar aí 500 ativos de uma vez só, mesmo que sejam fracionados ou mesmo que sejam pequenos, né, a sua posição, de forma muito mais fácil, né? Imagina você executar 500 ordens de compra ou 500 ordens de venda, é muito trabalhoso, é muito custoso, demora muito tempo e é muito complexo para ficar gerenciando essa carteira. E já comenta para mim aí se você tem SP500 na carteira ou algum ativo dolarizado comprado aqui em ETF do Brasil ou até mesmo ETF do exterior. Vamos começar avaliando aqui o IVVB11, que é o ETF, acho que o mais famoso que existe aqui de mercado americano no Brasil, que é também o mais líquido e o mais conhecido pelo pessoal. Esse ETF ele é gerenciado pelo pessoal da BlackRock. Para você que não conhece, é uma das maiores empresas do mundo. Eles são donos, acho que, de 1/3 do mundo, praticamente. O mais importante aqui não é avaliar a rentabilidade. A gente já vai ver que a rentabilidade deles é praticamente a mesma. Eu vou avaliar aqui algumas questões como liquidez, taxa de administração e outros detalhezinhos. E aqui na BlackRock a gente já tem a primeira informação. A taxa deles é 0,23% ao ano. Uma taxa muito baixa, muito razoável. Aí eles vão detalhar aqui um monte de coisa de rentabilidade, características-chave, mas o ponto todo para nós é saber claramente que o IVVB11 é disparado o ativo com maior patrimônio líquido, com maior valor e com maior liquidez dessa lista. Isso vai ser importante por uma coisa que eu vou explicar lá no final. Olha, seguindo com essa lógica, a gente tem aqui lançado pelo Itaú, uma outra empresa gigantesca, o SPXI11. Aqui ele já tem uma taxa de administração um pouquinho menor, lembra, né? Era 0,23, virou 0,21. O patrimônio líquido ainda assim é considerável, tem bastante volume, mas ele não se compara com os números lá da BlackRock. Aí eles trazem também a questão da composição por setores, por ativo, mas basicamente é o índice SP500, então não tem novidade, não tem diferença entre os ativos. Seguindo aqui com a comparação, o BTG não queria ficar de fora e também lançou o seu produto do SP500, então eles lançaram aqui o super novo e recente SPX-B11, né, que também é basicamente a mesma coisa, não muda praticamente nada dos outros ativos, e a variação dele aqui, perdão, a taxa de administração, ela é um pouquinho menor. Olha aí, basicamente 0,20% ao ano. Ela de fato é um pouquinho menor, mas chega a ser quase que irrelevante. Eu queria chamar a atenção aqui do fundo do BTG, isso vai se repetir para quase todos esses ETFs, tá? O mais interessante é a gente fazer o exercício de avaliar essa questão dos cotistas. Então tem aqui vários cotistas, investidor 1, 2, 3, beleza. Mas essa segmentação aqui me interessa muito.
O que a gente vê geralmente o pessoal aí nas redes e, enfim, nos fóruns aí conversando? Muita gente está procurando comprar ações, ou então comprar fundo imobiliário, ou então comprar uma série de ativos numa escolha específica. Mas aqui nesses ETFs, né, principalmente ETFs de ações americanas, que são índices passivos, muito bem construídos, índices que quase que são imbatíveis no mercado, a maioria esmagadora dos investidores disso daqui é investidor institucional, doméstico ou então até mesmo estrangeiro, tá? Ah, mas tem pessoa física aqui do Brasil, 20%. Sim, mas é uma esmagadora minoria. Quando a gente faz essa avaliação nos outros fundos, é basicamente o mesmo número, às vezes é até mais extremo, né? E o meu ponto todo aqui é o seguinte: esse aqui é o tipo de investimento que os grandes fundos fazem. É isso que o investidor grande compra de verdade. Não é ficar escolhendo muito ativo no detalhe, meio sardinhada. O que a gente mais vê por aí são fundos de investimento, aqueles de ações ou multimercado, comprando ETFs e cobrando de você uma taxa cara de administração e às vezes até de performance. Então tudo que eles fazem é vir aqui e comprar esse ETF e te cobram aí esse spreadzinho extra. Ou seja, ETFs são investimentos institucionais acessíveis às pessoas físicas, mas as pessoas físicas não querem, basicamente isso. E elas vão insistir que conseguem escolher os ativos melhores e bater o índice em 1 ou 2 anos, mas no longo prazo elas não batem os índices. Agora é o seguinte, você já deixou o like e se inscreveu? É importante fazer isso. Seguindo a nossa lista aqui, a gente tem o SPY 11. O SPY é um pouquinho diferente, por quê? Ele é o tipo de ETF muito mais novo e muito mais recente, que ele tem uma taxa de administração, olha aqui, 0,83%. É praticamente 4 vezes, né, a taxa de administração dos ETFs convencionais que a gente estava vendo até agora. Mas é porque ele traz um adicional. Qual que é o adicional? Ele não usa exatamente o SP500 como balizador de performance. Ele busca aí um outro índice chamado aqui, né, NeoSPY. Então, é um pouquinho diferente. Por que ele faz isso? Esse ETF ele foi construído com uma razão muito clara de gerar renda passiva, gerar dividendos para quem compra esse ETF. Esse é o único dessa lista aqui que paga dividendos por mês. E aqui, inclusive em outubro de 2024, ele está pagando aqui 1,01% de proventos para os seus acionistas aqui no Brasil. Então, basicamente, você está comprando o SP500 e recebendo dividendo daquelas empresas em dólar na sua conta do Brasil. Por isso que tem esses custos de 0,80% a mais, porque isso dá muito mais trabalho e exige uma certa engenharia e estrutura mais evoluída do que só comprar um outro ETF pronto dos Estados Unidos. E tem uma outra razão pelas quais ele faz isso. Ele não fica simplesmente recebendo os dividendos das empresas. Ele faz uma operação aí relativamente complexa chamada de dividendo sintético. Eles têm uma tal de covered call, né? Eles usam opções para gerar renda passiva e essa estrutura ela é um pouco complexa e tem custos, é simples assim. Aí agora você está pensando, então fechou, eu vou investir nas, né, ações americanas, eu vou receber dividendos, eu vou estar investido em dólar nas melhores empresas do mundo. Fechou? Esse é o que mais vale a pena. É isso, né? Podemos encerrar. Aí eu te digo que não é bem assim. Porque tem um detalhezinho. Qual que é o detalhezinho, né? Não é pegadinha, tá, pessoal? É simplesmente questões legais e tributárias. Todos os ETFs, eles têm aí 15% na venda das suas cotas com lucro de imposto de renda. Mas isso é normal. Todo ETF, praticamente todo ativo de renda variável, você vai pagar esse tipo de imposto. Então até aí tá tudo certo. Mas os dividendos desse ativo, você tem que pagar 15% de imposto de renda. Mesmo que no Brasil o dividendo é isento, porque esses dividendos eles vêm de fora. Então a regra é um pouco diferente. Ou seja, aquele 1% que a gente viu que ele estava pagando líquido no bolso é um pouquinho menos. Não quer dizer que não vale a pena, tá? Ele ainda assim é um bom ativo, mas você tem que ter noção dessa questão do imposto para não, né, levar um banho de água fria aí no meio, né? Olha que números interessantes, né? Pagamento mensal, provento aí em torno de 1% ao mês, tá? É bem comum fazerem isso. E aí 12% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então, um ótimo dividend yield, né, uma ótima receita, só que tem imposto. Isso já altera um pouquinho a questão dos proventos e dos recebimentos. Aqui ainda tem a comparação, né, da cota do SPY 11, que está aqui embaixo, ou então a cota mais proventos aqui em cima, sendo muito próxima do índice, que é lá nos Estados Unidos, né? Aqui algumas empresas, basicamente vai ser o SP500, com algumas pequenas diferenciações, mas vai ser muito próximo daquele índice.
Bom, então o resumão dos ETFs aqui, falando de SP500, vai ser que basicamente todos eles investem em quase a mesma coisa, com exceção do SPY 11, que vai ter aquela estratégia de dividendos sintéticos através de operações com opções, que é um negócio complexo. E aí cada um deles tem uma taxa de administração que é um pouquinho diferente. O SPY 11 é o mais caro, 0,83%. Por quê? Essa questão dos dividendos, toda a questão da operação desses proventos. E os outros é muito parecido, todos eles são muito equivalentes. 0,23, 0,21, 0,20 são taxas e custos muito similares para ativos que também são muito similares. Olha, trazendo aqui só informação visual, né? Aqui da questão da evolução do PL de cada um deles. Sem dúvida nenhuma, o IVVB11 é o maior deles, né? Aqui tá bem grande, bem relevante, seguido aí pelo pessoal do Itaú e depois o pessoal ali do BTG e o SPY 11. Então, essa questão aqui do tamanho do patrimônio líquido vai ser bem relevante por causa da liquidez desses fundos. E olha, para ser bem sincero, a questão toda não é só a liquidez. A questão toda é, o SP500 em dólar, ele é muito bom para sua carteira em diversos momentos. Mas não é toda hora que você quer ficar comprado nesse ativo, porque ele carrega aí a variação do câmbio e das ações. Então, existe uma complexidade um pouco maior de ter ele na carteira. É um ativo que eu gosto, SP500 dolarizado? Eu gosto, mas não quer dizer que é simplesmente para qualquer um. Porque a renda variável mexe aí com as emoções das pessoas, talvez o seu estômago aguente, talvez ele não aguente. Então é preciso ter uma carteira que seja realmente bem equilibrada para o seu perfil de investimentos e também para o seu momento de vida, né, para o seu estilo pessoal mesmo. Os investimentos eles têm que te servir e não você ficar servindo a eles. Esse é o meu propósito com as minhas carteiras recomendadas, com os meus serviços aqui de analista de investimentos. Por isso eu tenho as carteiras recomendadas e se você tem interesse, tem aqui um QR Code na tela, tem link aqui embaixo. Me chama que eu te mostro mais do meu trabalho. Olha, pegando os últimos 12 meses, que é o número que a gente tem aqui para comparar, até porque o SPY 11 ele é muito recente no mercado brasileiro, ele tem um pouquinho mais de um ano aí de criação do ETF, a gente percebe que, de fato, o SPXI, o IVV e o SPXB, eles andam muito, mas muito parecidos. A variação deles, a diferença é mínima. Já o SPXI 11, ele rendeu muito menos porque ele foi distribuindo os dividendos e foi distribuindo o capital. Você pode reinvestir tudo, mas lembra, não tem por que você ficar reinvestindo tudo. Se você está recebendo renda, é para você usar na sua vida real. Você deve reinvestir algo em torno de 50%, 30% para não perder o passo aí da inflação. Porque se você fica reinvestindo tudo, você tem que simplesmente comprar uma dessas 3 opções de antes. Eles já fazem isso automaticamente para você. O IVVB11, ele reinveste dividendos automaticamente, fica muito mais fácil para ti. Muitas vezes não vai ter nenhum impacto lá do imposto de renda, porque ele está comprando as cotas de um ETF lá do exterior, que já fez isso também, e aí vai ser muito mais simplificado. Qual que é o veredito então? A gente já viu que a rentabilidade deles vai ser muito parecida, simplesmente porque são os mesmos ativos. Ou seja, se você quer rendimento, precisa de rentabilidade em ativos dolarizados, aí você tem que ir para o SPY 11 ou talvez até alguma outra opção de Nasdaq. De novo, comenta aqui embaixo para mim se você quer que eu faça esse vídeo. Mas eu, no geral, não gosto muito dessas estratégias de rendimento e também dessa questão de ficar recebendo muitos proventos. Até porque aqui você está se baseando em receber dividendos em dólar, mas em reais. Né? No caso, você está recebendo dividendos de ações que são em dólar e em reais. Você acaba meio que especulando o câmbio de uma forma que não é interessante, não te traz previsibilidade. Aí depois o câmbio varia para cima ou para baixo, pode ser que você receba mais, mas pode ser que você receba menos também. E dividendos o pessoal quer receber geralmente para gastar na vida real, para cobrir gastos. E isso pode te enrolar um pouco. Então eu não gosto muito da questão de receber esses dividendos, primeiro pela previsibilidade, não só das opções, mas também do câmbio. E segundo, né, esse imposto nos dividendos é muito chato, é muito ruim. Não vou dizer que inviabiliza o investimento, mas é o tipo de coisa que me faz repensar bastante. Por isso eu preferiria muito mais um ETF que é mais objetivo. Ele mesmo reinveste dividendos e eu fico simplesmente exposto à variação do dólar e das ações americanas sem precisar ficar recebendo esses dividendos. Se eu quero dividendos, eu tenho formas aqui no Brasil mesmo de conseguir isso. E aí, entre as 3 opções, a gente sabe que a mais barata delas é a do BTG, que é um dos mais recentes, se eu não me engano. Só que a diferença do BTG lá para o IVVB11 é muito pequena. Poxa, 0,03% ao ano é uma diferença que chega a ser ridícula, né? Está abaixo do tracking error, é normal essa variaçãozinha.
Não é por isso que você tem que investir no mais barato. Como a diferença é muito pequena, você tem que prezar por aquela questão da liquidez. Qual que é a facilidade de você comprar ou vender um ativo no mercado aí sem precisar pagar spread, sem arrastar o preço, entrar e sair fácil? Então, o IVVB11 ele é muito mais líquido e muito mais fácil de você fazer essa gestão e esse giro na sua carteira quando precisar. Tem ainda o último ponto, que a BlackRock é muito mais provável que ela não quebre do que o BTG. Tá? Apesar do BTG ser super confiável, super grande, né? Um dos maiores bancos provavelmente do mundo, inclusive. Mas a BlackRock é muito grande, pessoal. Assim, a gente fica sem palavras. Quando a gente começa a estudar o tamanho da BlackRock, da Vanguard e de mais umas duas, é um negócio assim assustador. E elas todas utilizam ETFs para os seus investimentos e para gerir os seus fundos. Ou seja, se você quer fazer como eles, entender melhor como funcionam os ETFs e entender como eles são os melhores investimentos, eu te provo isso nesse vídeo aqui. Obrigado pelo seu like e lembre-se, investir certo resulta capital.